Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa semana nós vamos propor para vocês, novos anos, uma atividade prática, uma aula prática. E eu acho que vocês vão gostar bastante de fazer, tá? E eu vou explicar, né? E vou orientar também nessa aula. Eu vou explicar como que é para fazer, dar algumas dicas e orientar vocês, tá certo? Então é o seguinte, para essa semana, né? A gente não vai mandar lista de exercício, nem formulário não, tá? Para essa semana nós queremos propor para vocês um vídeo, que vocês façam um vídeo dessa experiência prática que eu vou explicar para vocês, tá? Então vocês podem fazer um vídeo, como o TikTok tá super em alta e eu sei que vocês gostam bastante de mexer com ele, vocês podem estar fazendo um vídeo no TikTok, ou se vocês conhecerem algum outro que vocês acham mais legal, fica à vontade, sabe? Não tem uma regra que tem que usar X aplicativo, aplicativo X, né? Pode ser qualquer aplicativo que produza um vídeo. Então, e depois, né, a gente vai estar selecionando os melhores para a gente estar divulgando no Face da escola, tá? Então, assim, quero pedir para vocês fazerem com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Não é difícil, tá? O que eu vou propor para vocês é bem simples. Primeira coisa, o que eu vou propor para vocês tem que estar no dia que tenha sol, tá? Nesse segundo desenho eu fiz um sol, no de cima eu não fiz, mas eu vou fazer aqui para vocês não esquecerem que tem que estar de sol. Se não tiver de sol não dá para fazer. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com sombra. A gente precisa da sombra dos objetos para a gente poder aplicar, né? O que nós vamos aplicar? Teorema de Tales, ou seja, semelhanças de triângulos, tá? Que foi o último assunto que a gente viu. Então, com esse assunto, o que a gente pode descobrir, né? A gente pode descobrir o tamanho das coisas, né? Esse exercício aqui, este exemplo aqui de baixo, é um exercício que eu propus para vocês semana passada, né, no formulário, que tinha um prédio, a sombra do prédio, e tinha um poste e a sombra do poste, né? E o que acontece? Por que tem que estar de sol? Porque os raios de sol são paralelos. Vocês já observaram assim que às vezes você olha assim, entre as nuvens, dependendo do horário, assim, de tardezinha geralmente, a gente consegue ver os raios de luz, né? Passando por entre as nuvens e vindo na nossa direção. Então, esses raios de luz, se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que eles são paralelos, ou seja, eles têm todos a mesma direção, né? Então, os raios de sol são paralelos. Por isso que dá para a gente aplicar teoremas de Tales, porque o teorema de Tales a gente consegue aplicar quando a gente tem retas paralelas, né? Então, os raios de sol são considerados retas paralelas também, né? Bom, e o que acontece? Nesse exemplo que eu propus para vocês, né? Lá do prédio, a gente tinha o prédio que ele queria saber qual que era a altura do prédio. Para isso, o que a gente precisava? Mas como é que eu vou subir lá no prédio para me medir a altura do prédio? Impossível isso. Com certeza impossível, né? Medindo com uma trena não dá. Mas aplicando o teorema de Tales, ou seja, semelhança de triângulo, a gente consegue descobrir qual que é a altura do prédio sem ter que subir lá no prédio e medir o prédio, tá? Como que a gente faz isso? A gente precisa medir a sombra do prédio, tá? Então, vamos lá, medir uma sombra do prédio 15 metros. Depois, nós pegamos um pedacinho no exemplo, é um poste, mas pode ser, gente, um pedacinho de madeira, pode ser esse canetão aqui, ó, tá? Então, eu pego esse canetão, meço ele, ponho ele no chão e meço a sombra dele. Então, eu tenho que medir, vou chamar aqui de um pedacinho de madeira, tá? Se vocês quiserem arrumar um pedacinho de madeira, uma régua, uma caneta, um lápis, um objeto pequeno, não precisa ser um objeto grande, tá? Então, eu vou medir o tamanho desse objeto e a sombra dele. Então, eu preciso medir o tamanho do meu objeto, o tamanho da sombra dele e preciso medir o tamanho da sombra do prédio, né? Então, foi isso que foi proposto nesse exercício. Nós tínhamos 3 medidas e estava faltando a altura do prédio, que a gente resolveu chamar de X, né? X maravilhoso. Então, nós vamos chamar de X. Quando a gente faz isso, né, gente, o que a gente fecha aqui, né? Com os raios de sol que são paralelos, a gente fecha um triângulo, por isso que a gente chama de semelhança de triângulo, né? A gente acaba fechando um triângulo aqui, ó. E aí a gente vai ter triângulos semelhantes. Mas como é que você sabe que eles são semelhantes? Por causa dos raios de sol.
né? Como os raios de sol são paralelos, a gente vai formar triângulos semelhantes. Bom, e daí, o que a gente pode afirmar? Bom, a gente pode afirmar, de acordo com as aulas anteriores que eu expliquei para vocês, né, que a altura do prédio corresponde à altura do pedacinho de madeira, né? Então, nesse caso desse exercício, é a altura do poste. Então, a altura do prédio corresponde à altura do poste. Então, eu vou montar dessa maneira, né? X corresponde a 5. Por que eu sei que corresponde? Porque eles estão na mesma posição. O prédio está em pé e o poste também está em pé. Então, eles são correspondentes, né? Então, X corresponde ao 5. E o 15, que é a sombra do prédio, corresponde à sombra do poste. Então, eu vou falar que o 15 corresponde ao 3, né? Detalhe importante que eu falei muito na outra videoaula e falei muito para muitos alunos que tiraram dúvida comigo no PV. É o seguinte, se eu peguei da figura maior para a figura menor, então eu comecei, ó, x sobre 5. Então, eu peguei do maior para o menor, ó, do maior para o menor, x sobre 5. Para montar a outra fração, eu também tenho que pegar do maior para o menor. Senão vai dar errado, eu vou inverter a minha razão e aí fica errada a minha proporção. Então, se eu estou pegando do grande para o pequeno, depois eu vou pegar de novo do grande para o pequeno. Então, eu vou pegar do 15 para o 3. É o que eu fiz, tá certo? Então, do grande para o pequeno, do grande para o pequeno. Fiz isso, é só multiplicar em cruz, né? Eu montei os lados correspondentes. Esse lado corresponde a esse lado corresponde a esse, né? Que estão na mesma posição. A parte que está em pé corresponde à parte que está em pé. A parte que está deitada corresponde à parte que está deitada, tá bom? Fiz isso, vou multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. 15 vezes 5, 75. Daí, o 3 que está multiplicando, passa dividindo. 75 dividido por 3. 75 dividido por 3, 25, né? Então, a altura desse prédio aqui é 25 metros, né? Então tá. Agora eu vou falar para vocês um detalhe importante. Para a gente conseguir fazer isso daqui, lindo, maravilhoso, as medidas têm que estar todas com a mesma unidade de medida. Como assim? Tem que estar tudo em metro, por exemplo, ou tudo em centímetro. Se você vai trabalhar com metro, todas as medidas têm que ser dadas em metros. Tá? Então, ó, metro, 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 metro. Tem que ser tudo metro. Se você está com uma medida em metro e a outra em centímetro, vai dar ruim. Tá? Por exemplo, a professora Delma, do nono A e nono B, ela fez essa experiência pra gente aqui, pra gente poder usar ela como exemplo e tomar uma base de como que ela fez para vocês fazerem. Então, ela fez lá na casa dela, ela tem um, como chama isso daqui, gente? É uma... Esqueci o nome do negócio, gente. Ah, meu Deus do céu. É uma viga, né? É uma viga que tinha na casa dela de concreto, né? Então ela tinha lá na casa dela tem essa viga de concreto na varanda dela, tá? E aí ela pegou, ela esperou o sol sair, que ela falou, ó, tá sem sol, a gente combinou dela fazer, eu ia fazer o vídeo pra vocês, né? E aí ela falou assim, ó, tá sem sol. Depois o sol apareceu, ela falou, ó, o sol apareceu, eu vou lá fazer. Aí ela fez e deu certo, né? Então o que ela fez? Ela pegou um pedaço de cano que ela tinha lá, sabe? Um tubo de PVC, mas pode ser um pedaço de madeira, como eu falei pra vocês, pode ser uma régua, pode ser uma caneta, pode ser um lápis, tá? Ela pegou esse tubo de PVC, né, assim mais ou menos. Eu vou mandar foto pra vocês e um videozinho rapidinho que ela fez, só pra vocês terem uma noção, tá? Então tem lá essa viga aqui e a sombra, né, e tem o tubo de PVC e a sombra. Então ela fez o desenho no caderno dela, tá? O desenho tá assim. Então tá aqui a viga e a sombra, o tubo de PVC e a sombra, né? Bom, aí ela anotou as medidas. Podem observar que eu tenho todas as medidas em metros. Ah, mas essa outra? Essa outra eu não sei, porque é a altura da viga, é o que ela quer descobrir. É a experiência que ela está fazendo. Ela vai descobrir sem pôr a mão aqui nessa viga. Ela vai descobrir sem ter que subir lá em cima para medir. É por isso que serve o teorema de Tales, né? Para a gente medir distâncias que não dá, porque a gente não precisa de medir, né? Apenas aplicando o teorema. Bom, aí ela anotou as medidas, todas em metros, tá? Então, um detalhe importante, gente, é você lembrar disso daqui, ó. É que 1 metro é 100 centímetros, tá bom? Então, se 1 metro é 100 centímetros,
Isso aqui deu 48 centímetros, porque aí ela andou 2 casinhas para a esquerda, que deu 0,48 metros. Aqui é 46 centímetros, só que ela não podia dar as medidas em centímetros, né? Igual aqui deu 46 e aqui deu 48. Ela tinha que dar as medidas em metro, porque tudo tem que ser em metro. A sombra da viga deu 2,10 metros. Ela mediu 2,10 metros na trena, 46 centímetros, 48 centímetros. Transformou para metro, tá? Beleza? Transformei para metro, andar 2 casas para a esquerda, 0,46, 0,48. Ok, feito isso, mesmo esqueminha desse aqui. A gente vai fechar um triângulo aqui, ó, né? E aí a gente vai fazer semelhanças de triângulo. Ah, gente, vocês vão usar régua na hora, vai ficar muito lindo, né? Porque aqui, olha, tá de A. Aí, pronto. Aí nós vamos montar, tá? O X, que é a altura que eu vou descobrir, corresponde ao 0,48. Então, o X corresponde ao 0,48. E o 2,10 corresponde ao 0,46. 2,10 corresponde ao 0,46. Pode usar a calculadora à vontade, tá? Eu já anotei os resultados aqui, porque como são números grandes, né? Então, eu vou fazer x vezes 0,46, 0,46x. E 2,10 vezes 0,48. 0,46x, 2,10 vezes 0,48, deu 1,008. Aí eu vou passar o 0,46 dividindo. Passou dividindo, vai dar aproximadamente 2,19 metros, ou seja, 2,2 metros, tá? Então, a altura dessa viga lá na casa dela tem 2,20 metros aproximadamente, tá? E então, vocês podem fazer, por exemplo, na rua de vocês. Você pode querer descobrir a altura do poste que tem na sua rua, né? Tem vários postes aí na rua da sua casa. Então, você vai focar num deles, né? Vai pegar algum material seu, alguma coisa, um pedaço de madeira, igual eu falei, um lápis, uma caneta, uma régua, tá? Alguma coisa que você tem na sua casa, você vai levar para fazer a experiência. Tem que estar de sol, tá? Que aí você vai colocar dessa forma, tá? Igual tá aqui no desenho. Você vai colocar lá um pedaço de madeira, vai medir ele e vai medir a sombra dele. Já corre e mede a sombra do poste, tá bom? E aí você vai descobrir a altura do poste. Você não vai saber quanto que é o que você vai descobrir para a gente fazer essa experiência. Bom, vocês podem fazer isso, gente, para descobrir a altura do poste, né? Mesmo conceito. Lembrando que tem que estar tudo em metro, tá? Então transforma, você vai descobrir a altura do poste da sua rua. A sombra vai ser dada em metros. O material que você vai usar, um pedaço de madeira ou alguma outra coisa, também tem que ser dado em metros. E aí a gente vai usar esse exemplo aqui, esses dois exemplos. Eu vou mandar para vocês também um slide explicativo, tem um slide também que eu já montei para vocês. É só vocês olharem lá o exemplo. Deu 13 centímetros, então é 0,13 metros. Deu 25 centímetros, então é 0,25 metros, tá? Para você trabalhar sempre com o metro. Você pode descobrir dessa forma a altura do poste, você pode também querer descobrir a altura de uma árvore que está aí na praça perto da sua casa, em algum lugar. Você pode descobrir a altura da árvore. Que jeito? Mesma coisa, vai levar um materialzinho seu para lá, o que você quiser. Quero levar a garrafinha d'água, vou levar minha garrafinha d'água, né? Vou levar minha régua para ser meu instrumento. Então, a minha régua tem 30 centímetros, ela tem 0,30 metros, né? Aí eu vou colocar ela, aí vai projetar a sombra dela, vou medir a sombra da régua, anoto, faço minhas anotações, faço meu desenho genérico, né? Com o tamanho da régua, o tamanho da sombra, e aí eu vou medir a sombra da minha árvore, né? E vou chamar a altura da minha árvore de X, conforme esses desenhos aqui, tá? E aí eu vou descobrir a altura da árvore dessa maneira, né? Muito interessante. Então vocês podem querer descobrir também, por exemplo, a altura de um poste que tem na sua casa, vamos supor que tem uma varanda na sua casa, e aí tem as vigas de madeira, igual na casa da professora que ela fez, né? Você pode querer descobrir o tamanho da viga, você pode querer descobrir a altura do muro da sua casa,
mesma coisa. Mede a sombra do muro da sua casa, né? E leva outro materialzinho seu para medir lá, tá certo? Lembrando, gente, tem que ser no mesmo horário do dia. Você não pode medir a sombra de manhã, a sombra do muro da tua casa de manhã e a sombra da régua à tarde, porque aí o sol já mudou a posição, né? A terra já mudou, já girou, aí é outra sombra, então vai ter mudado. Então tem que ser no mesmo instante. No mesmo momento que eu vou lá e vou medir a sombra do poste da minha rua, eu já vou medir a minha régua, por exemplo, e a sombra dela. No mesmo instante, eu não posso fazer, eu vou fazer meia hora depois, aí já vai ter mudado a sombra do poste, já vai ter mudado a sombra da minha régua, então tem que ser no mesmo instante. Corre lá, mede a sombra do poste, corre lá, mede aqui, mede a sombra, anota no seu caderno, depois você vai fazer os cálculos. Bom, então é isso, vocês vão usar a criatividade de vocês para preparar esse vídeo, tá? Eu quero um vídeo assim, mostrando o momento, a experiência de vocês pegando os materiais, o que vocês vão usar. Aí depois vocês vão pra rua, né? O que vocês vão descobrir a altura, né? E aí vocês vão filmar esses momentos, registrar, né? Vocês fazendo as anotações e depois vocês fazendo os cálculos e chegando na conclusão, tá certo? Bom, eu espero que saia muita coisa legal. De repente, se vocês quiserem reunir um colega, dois colegas, um colega, tem gente reunir, né, gente? Um colega com ele mesmo, né? É brincadeira, né? Reunir 2 colegas, 3, até 4 colegas para fazer essa experiência, pode reunir, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Aí qualquer dúvida vocês me chamem, pode ir conversando comigo. Vocês vão ter uma semana para fazer isso, tá? Então, vai começar a valer a partir de terça, né? Vocês vão ver esse vídeo hoje, no caso hoje é segunda, mas faz de conta que hoje é terça, né? Dia 9, então vocês vão ter até na outra terça para estar me enviando esse vídeo, tá certo? Tô curiosa, ansiosa para ver o que vocês vão mandar para mim, tá? Se alguém quiser ser audacioso, tentar descobrir a altura de algum prédio que tenha próximo à sua casa, pode fazer isso também, tá? Medir a sombra do prédio, né? E levar o seu materialzinho que você escolheu da tua casa, né? Para medir ele e a sombra dele naquele determinado momento, tá? Bom, é isso. Qualquer dúvida me chama. Um beijo.